Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vascão em campo, hoje é dia de São Paulo contra o Vasco, jogo que acontece às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E tem novidade. Tem a volta do volante Hugo Moura à titularidade. Volante que ficou fora tanto do jogo da Sul-Americana e tanto do último jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Você vai ver também nesse vídeo onde você vai poder assistir a partida, a arbitragem e tudo mais. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, ok? E também das nossas lives, né? Vou pedir, pessoal, para deixar o seu like aí. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Ajuda a gente a chegar a 40 likes nesse vídeo e também comenta aí qual vai ser o placar do jogo de hoje, quem vai fazer o gol. Ok? Agora vamos lá para as informações, para a provável escalação e tudo mais. Então tá aqui, o Vasco fez uma postagem, né, do Almirante nas suas redes sociais. São Paulo contra o Vasco da Gama no Morumbi, às 9h30 da noite, 12 de junho, tá? Então 21h30 no dia de hoje, horário de Brasília. Vai passar o jogo tanto aonde? Na Globo. Então o canal aberto vai transmitir o jogo do Vasco hoje. E também o Premier, tá? Então, dois canais aí, tanto o Premier é fechado e tanto a Globo é aberto. Então, você pode assistir aí o jogo à vontade, querendo ou não, ok? Então tá aqui, o Vasco também já soltou a lista de relacionados para a partida e tem novidades, querendo ou não, nessa lista de relacionados. Tá aqui, ó. Os relacionados do Vasco para a viagem rumo a São Paulo, David e Estrela, os atletas estão em fase final de reabilitação, seguindo o protocolo estabelecido pelo clube. Paulinho, que é o volante do Vasco, o atleta apresentou um quadro de virose e perdeu os últimos 2 treinos e foi preservado, tá? Então, o Paulinho, segundo ali o Vasco, tá informando, tá doente, né? Então, querendo ou não, também teve essa mudança de tempo. Eu também fiquei um tempo aí doente, né, cara? Eu ainda tô doente, na verdade, tomando remédio, colocando remédio na garganta, enfim. Tô com febre, dor de cabeça. Não tô 100% ainda. Mas a gente tá aqui fazendo o nosso conteúdo. Então, o Vasco soltou a lista de relacionados. Os relacionados são quem? Adson, Alex Teixeira, Coutinho, Daniel Fusato. Inclusive, o Coutinho, se não renovar o contrato com o Vasco, ele deve fazer sua última partida hoje com a camisa do Vasco. Então, vamos ver aí, porque a gente não sabe, né, se o Coutinho vai renovar ou não. Ele tá próximo de uma renovação, mas ainda nada certo, tá? Então tá aqui, Coutinho, né? Coutinho, Fusato, que é o goleiro reserva do Vasco, Benjamin Garré, GB. Ó, então a novidade é o GB, né? Hugo Moura, Jair, João Vitor, Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Tietê, Verrete e Vitor Luiz, tá? Então, essa é a lista de relacionados do Vasco para o jogo de hoje contra o São Paulo. Rayan estava com a seleção brasileira sub-20, né, fazendo alguns amistosos, querendo ou não, já está de volta. O Puma estava com a seleção uruguaia, né, e vai encontrar a delegação vascaína em São Paulo no dia de hoje, eu acho, se eu não me engano. E tá tudo certo, estão relacionados, né? Agora a novidade que tem aí, pessoal, que vocês notaram, né, foi o GB, que eu parei até um pouco e falei ali. O GB é a novidade, né? Que é um atacante que a gente fala... Atacante não, ele é centroavante, na minha opinião. É um centroavante que pode ser utilizado como aquela sombra pro Pablo Verrete, que hoje no Vasco não tem, né? O Verrete hoje no Vasco, ele não disputa a posição com ninguém, porque o Vasco não tem um centroavante reserva, e o GB pode ser esse centroavante. O GB teve algumas oportunidades já no Vasco, né? Fez algum gol, inclusive, até mesmo no Bragantino, eu acho. Né? Acho que foi ano passado, no caso. Quando o Verrete não jogou. Foi bem as partidas que ele jogou, na minha opinião, mas nada de um jogador que, esse aqui vai ser uma joia do Vasco e tudo mais. Nada disso, não vi nada disso. Mas não acho que seja um bagre, tá? Acho que ele pode ser um jogador útil. Não acho também que ele vai ser uma sombra do Verrete, tá? Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado na janela do mês que vem, de julho, e buscar um centroavante ele reserva pro Verrete. O Verrete não vai conseguir jogar tanto Sul-Americana, tanto Copa do Brasil, tanto Brasileirão. Não consegue.
né? Ainda mais pela idade e também pelo... Senão vai acabar machucando o jogador por tanto jogo, né? Então, eu acho que é essa a lista de relacionados do Vasco, né? A gente pode notar ali também que não tem o Jean David, que é um jogador também que foi contratado no meio do ano passado. E a gente viu que hoje ele nem serve no elenco do Vasco. Então o Jean David está fora dessa lista de relacionados do Vasco da Gama, ok? Então a novidade é o GB mesmo nessa lista. O Lodge também, né, já foi relacionado novamente. O Lodge que ficou fora do jogo contra o Melgar em São Januário pela Copa Sul-Americana. Depois jogou contra o Bragantino. Jogou entre aspas, né? Ele entrou ali, jogou 2 minutos, 3, 5 minutos e mais nada. Então ele tá de volta essa lista de relacionados, ok? Bom, vamos lá. São Paulo contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Veja também desfalques, arbitragens e outras informações do jogo da 12ª rodada do Brasileirão. A Globo transmite ao vivo. São Paulo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira no Morumbi, em São Paulo, a partir das 21h30 horário de Brasília, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Globo transmite a partida para todo o Brasil, tá? Menos para o Rio Grande do Sul e menos também para Minas Gerais, tá? Vamos lá. Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Bahia por 2-1 fora de casa e precisa de uma vitória para se recuperar na tabela antes da pausa para o Mundial de Clubes, né? O time comandado pelo técnico Luiz Ubeldia é o 13º colocado com 12 pontos. Na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, porém, está classificado para as oitavas e vive o contraste de momentos. O Vasco também vem de derrota no Brasileirão. A equipe perdeu o Bragantino 2-0. Pô, isso aqui não dá. Só de lembrar dá uma tristeza. Em casa, e viu uma invencibilidade de 6 meses em São Januário cair antes da data FIFA. O time de Fernando Diniz tenta uma vitória que não acontece no Morumbi desde 2012, tá? Desde 2012, o Vasco não consegue ganhar do São Paulo no Morumbi. Antes era Morumbi, agora virou Morumbis, né? Complicado, né, cara? O Vasco tem uma dificuldade imensa de vencer jogo fora de casa. Ainda mais um tabu desse aí, né? De, cara, desde 2012 que o Vasco não vence ali o São Paulo, né? 13 anos, cara. 13 anos que o Vasco não consegue vencer o São Paulo. Que loucura, que bizarro. A equipe precisa quebrar o tabu para voltar a vencer no campeonato, no qual ocupa a 15ª colocação na tabela do Brasileirão de 2025, com apenas 10 pontos. O Vasco vencendo o São Paulo no dia de hoje, ele passa o São Paulo e vai para 13, o São Paulo fica com 12, né? Então é importante, querendo ou não, também pontuar. O Vasco precisa da vitória no dia de hoje em cima do São Paulo. Transmissão, TV Globo para todo o Brasil, menos Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E aí tá aqui, ó, prováveis escalação. Vamos para do São Paulo primeiro, né? Que é a seguinte: São Paulo tem desfalques importantes para o duelo, como Lucas e Oscar, que devem voltar aos gramados, apenas após a pausa para a data FIFA. Em contrapartida, pode contar com a estreia de novo reforço para o ataque, o Juan Dineno. O argentino está inscrito e deve ser relacionado. Marcos Antônio segue como dúvida, já que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O garoto Luca pode ser titular. O atacante se recuperou de uma entorse no joelho direito e o treinador Luiz Ubeldia cogita sua entrada em campo entre os 11 iniciais. Então tá ali, ó. Rafael no gol, é o goleiro do São Paulo. Lateral direito, Cédric Soares, dupla de zaga, tá? Alan Franco e Arboleda. Lateral esquerdo, o Wendel. Dupla de volante, o Alisson, Pablo Maia. Meio campista, Luciano. Ponta direita, Lucas Ferreira. Ponta esquerda, Enzo Dias. E o centroavante é o André Silva. Cara, o time do São Paulo é um time de jogadores bem desconhecidos, né? Eu não conheço muita gente aí. Cara, que loucura. Que loucura. Muita gente aí eu não conheço do São Paulo. Esse Enzo Dias não sei quem é. Lucas Ferreira não sei quem é. Esse Cédric Soares também não faço ideia quem seja. Enfim, esse Wendel, que é aquele lateral que passou pela seleção brasileira recentemente, inclusive, né? O Alisson é bom jogador, o Luciano também. O André Silva, vocês lembram do André Silva? Antes do Vasco contratar o Cleiton Silva, o Vasco tentou ali, estava negociando com o André, né, para ele vir para o Vasco. Não veio por conta que o São Paulo estava disputando competições internacionais, que era Libertadores, o Vasco não, né?
hoje vai jogar contra o Vasco. Inclusive fez até gol no Vasco, São Januário, você lembra disso? Ele fez gol naquele jogo que o Vasco ganhou do São Paulo de 4-1. Cara, o jogo hoje ele é bem difícil, né? Contra o São Paulo, mas é um São Paulo com muitos desfalques. Você vê ali que de desfalque tem ali, ó, Luiz Gustavo, que é o volante, o Caleri, que é o centroavante, o Igor Vinícius, né, que é o lateral, o Lucas, né, que pô, é um baita de um jogador também, o Ferreirinha, que tava fazendo gol pra caramba, né, depois que o Neto criticou o Ferreirinha, começou a fazer gol, o Juan e também o Oscar, né, que é, cara, um dos pontos ali principais pro ataque. Então, querendo ou não, né, o São Paulo tem certos desfalques ali de peso pro jogo de hoje, né? Vamos pra cima, Vasco, pelo amor de Deus, vamos vencer o jogo de hoje. Olha aqui, Vasco técnico Fernando Diniz. O Vasco tem a volta de Hugo Moura entre os relacionados. O volante que vinha sendo titular ficou de fora das últimas 2 partidas pelo Brasileirão e também pela Sul-Americana, por suspensão em ambas competições. Ele deve ganhar a vaga de titular no meio ao lado do Tietê. Jair deve ir para o banco de reservas. Durante a data FIFA, Diniz manteve a defesa com João Vitor e Lucas Freitas, mas deu oportunidade para o Maurício Lemos entre os titulares. Essa é a principal dúvida na escalação. Então tá aqui, ó, provável escalação. Léo Jardim, Lucas Freitas e João Vitor completa a dupla de zaga do Vasco. Ou pode ser, tá? Lucas Freitas e Maurício Lemos, foi testado isso também nos treinos. Paulo Henrique na lateral direita, Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de volante, Hugo Moura e Tietê, né? Nos 2 últimos jogos do Vasco, tanto contra o Bragantino, tanto contra o Melgar, foi Tietê e Jair. Mais pra frente, Felipe Coutinho como meia de criação, pode ser a última partida do Coutinho ou não, né? Depende se ele vai renovar o contrato com o Vasco ou não. Ponta direita, Ryan. Ponta esquerda, Nuno, e o centroavante é o Pablo Verratti. Na ponta direita, pode ser que o Adson jogue, tá? O Diniz, enquanto o Ryan estava na Seleção Brasileira Sub-20, inclusive o Diniz não gostou, né, que o Ryan fosse lá pra seleção e tudo mais, o Diniz ali utilizou o Adson lá na ponta direita. Então, o Lodge também vem se destacando nos treinos, talvez pode ter uma mudança ali. Essa que tá na tela aí, pessoal, é a provável escalação, não é certo. Certo é, 1 hora antes do jogo, o Vasco vai soltar lá nas suas redes sociais a escalação. Aí é certo. Agora é a provável escalação, ok? Um jogador pode se machucar no aquecimento, seja o que for, tá? A arbitragem pro jogo de hoje é, né, o Rafael Clay. Assistente 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira. Assistente 2, Michael Stanislau. Quarto árbitro, José Mendonça da Silva Júnior. E o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, tá? Então essa aí é a provável escalação do Vasco da Gama, tá na tela pra vocês. Mudaria alguma coisa ou não? Cara, eu mudaria. Essa zaga do Vasco ali, Lucas Freitas e João Vitor, não dá, né? Eu tiraria o João Vitor ali, talvez colocaria o Lemos. Colocaria Lemos e Lucas Freitas pra ver o que dá. Ou propriamente Lucas Freitas e Luiz Gustavo. Ah, são 2 laterais que chutam com a perna esquerda? São. Mas, pra mim é melhor que o João Vitor. O João Vitor é um jogador que, pelo amor de Deus, cara, vem entregando ali várias partidas, né? Que tá na mão do Vasco, seja o que for. Enfim, o último jogo nem se fala, nem ele e o Lucas Piton. O Lucas Piton ele não só sai desse time do titular do Vasco porque não tem outro lateral. O Vitor Luiz é um lateral muito limitado. Muito, é bizarro, né? Com a volta, talvez, de empréstimo do Leandrinho, talvez o Leandrinho vai ser titular no time do Vasco, do que eu tô te falando, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like nesse vídeo, tá? Não se esquece, hypa também o vídeo aí que é super importante e também, obviamente, se inscreve aí e ativa o sininho do nosso canal para receber a notificação de todos os vídeos aqui do nosso conteúdo, beleza? Pessoal, perdão por hoje não ter a live de pré-jogo, mas vai ter aquela live ali pós-jogo junto com vocês pra gente trocar uma ideia, né? Acabando o jogo aí hoje, vai ter aquela live pré-jogo também, é pós-jogo pra vocês. Tamo junto, independente da vitória ou da derrota, a gente vai estar no pós-jogo junto com vocês. Então é isso. Abraço a todos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Talvez eu faça live pré-jogo também pra vocês, tá? Não é certo ainda que não vai ter, não. Talvez eu possa fazer essa live pré-jogo junto com vocês aí, lá pra umas 2 horas mesmo, né? É o horário normal que a gente faz nossas lives, ok? 2 e pouquinho, 2 e meia, por ali, ok? Eu aviso vocês. Abraço, gente, fiquem com Deus. Saudações vascaínas, tamo junto, abraço, vitória Vascão no dia de hoje, hein? Vitória Vascão, Diniz, vamos pra cima. Coloca o seu placar nos comentários aí também. Abraço.